Bem-vindos ao podcast Conchas e Conquistas, um lugar onde partilhamos histórias de superação de quem veio do zero e quer conquistar o sucesso. E hoje tenho comigo o Celso Monteiro, especialista em LSF e criador do método Terra. Celso, antes de mais, muito obrigada por teres aceito este convite e ser bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e partilhar um pouco da minha experiência e da minha vivência aqui com a Cátia, neste podcast. Celso, diz-nos quem é que tu és além do empreendedor. Celso, além do empreendedor. É porque eu conheço o Celso Barbeiro, o Celso que vende imóveis, carros, agora o empreendedor em parte do LSF. Diz-nos, além disso tudo, quem é que tu és? É isso. Em todas essas fases que tu me ensinaste, ainda bem que tiveste o prazer de me conhecer e eu ter a vossa amizade durante este tempo todo, a única coisa que eu sei que tornou-se igual em qualquer fase da minha vida é este jovem sonhador que eu sou. Sou um jovem sonhador, ambicioso, pai, homem de família, e isso que é a parte que mais me toca. O que é que te levou na tua vida a querer sempre mais, não é? Porque lá está, eu conheço-te há 20 anos, na altura tinhas um espaço em Rio de Moro, não era? Sim. Uma barbearia pequena. O que é que te deu, qual era o que é que te incentivou para quereres ser mais? Bom, para chegar a esse ponto tinha que andar muito atrás, mas vou fazer um resumo que eu acho que é os pontos-chave que podem ter influenciado bastante a minha vontade de mudar. Uma delas é o facto de eu ter perdido a mãe da minha filha, não é? Então fiquei com uma bebê de 6 meses a meu cargo. Os primeiros tempos foram conturbados, foram difíceis, mas com o tempo também vem a responsabilidade, não é? Tive uma responsabilidade de que já não era só sobre mim, mas também sobre mais um ser que eu tinha que pensar e pensar o futuro dela. Daí começou a ver a pequena parte da ambição, porque eu também já o tinha. Okay? Na altura eu era militar e senti que aquilo era pouco para mim. Até na tropa eles tinham uma expressão, os militares vão entender, que é senti que estava a marcar passo. Quer dizer, chapa ganha, chapa gasta, e não estava a fazer nada daquilo que eu gostava realmente de tentar fazer algo por mim e pela minha família. Então aí entrei no empreendedorismo, foi quando vim aqui para estive em Rio de Moro, onde abri a minha primeira barbearia. Foi no escuro, eu não conhecia nada sobre Rio de Moro, sou de Oeiras, e a oportunidade apareceu e disse, pá, olha, vou experimentar aqui 3 meses, meti licença sem vencimento e arrisquei e abri a barbearia. Mas o que me fez mesmo acelerar o processo é saber que eu tinha uma outra vida e uma responsabilidade para comigo. Então achas que foi isso que te moldou como pessoa, não é? Que te deu também uma ambição, se calhar, um bocadinho maior? Garantidamente. Okay. Até porque, lá está, tu não és daqui, és de Oeiras, viveste também num bairro, não é? O teu caminho poderia ser todo, se calhar, menos este, se calhar tudo aquilo que tu tinhas, todas as pedras que tu tinhas no teu caminho, se calhar até te moldavam a seres outra pessoa, não é? Portanto, eu acho que aqui também é um ponto-chave de que foi muito de ti, da tua ambição e claro, se calhar lá está esse fator de teres sido pai solo, não é? da tua filha, influenciou bastante. Isso, sem dúvida alguma. Podia ter tido todo o tipo de vida. E aliás, eu costumo sempre dizer isso, que em tudo o que é mau, nós temos que encontrar algo positivo. É a minha forma de estar na vida. Então, dentro de tudo o que eu passei na altura, e vejo que isso também obrigou-me a desviar-me de certos caminhos. É isso. Então, eu penso muito nisso. Tu perdes a mãe da tua filha. O que é que te veio à cabeça nesse momento? O que é que tu pensaste? O que é que tu sentiste nessa altura? Okay. É um sentimento indescritível, okay? Não dá para passar o sentimento porque é um misto de sentimentos, não é? Acabas de ter a notícia que vais ser pai, estás todo aí fora, todo feliz, e depois, logo de seguida, tens uma notícia que vais ser mãe, porque a mãe da tua filha faleceu, eu tinha ela 6 meses na altura, e é um misto de emoção que não dá para passar todo o sentimento. Obviamente que tenho que realçar isso, é o facto de eu ter uma família muito boa,
uma família que me suportou em todos os momentos, estiveram lá sempre todos para mim, e isso me fez ultrapassar qualquer sentimento que eu tivesse, mais positivo ou mais negativo. Okay? Porque às vezes o positivo, quando é demais, também pode ser mais negativo. Pois. E eu senti claramente um apoio, um aconchego e um misto de coisas, desde amizades, tudo mudou desde esse dia. E focando um bocadinho naquilo que estás a dizer, esses sentimentos negativos, e lá está, e direcionando um bocadinho a nossa conversa para esse lado, a sociedade em si está habituada a que os homens não sintam, lá está, não tenham esses sentimentos negativos, ou melhor, ou que tenham, mas que não possam transparecer, não é? O que é que tu achas sobre isso? Eu levei mais de 10 anos, aliás, vou-te explicar assim que eu acho que é mais fácil. Eu levei 17 anos para poder falar sobre isso. Okay? Então, eu tive que me fechar no meu casulo, não demonstrar qualquer tipo de fraqueza, sentimentos que eu poderia ter para proteger-me a mim com a minha filha. Então, eu só me libertei, digo-te porque é que eu digo 17 anos, porque foi quando ela fez 17 anos que eu pude falar com ela sobre o que aconteceu, para eu me sentir mais liberto. E só me libertei quando ela fez 18. Aí falámos abertos como pessoas adultas para adultos. Então, todo este tempo eu tive que manter-me forte, sofrer calado era impensável eu transmitir essa fraqueza. Ou seja, tu achavas que ao passares e ao mostrares aquilo que estavas a sentir na realidade, tornavas-te menos forte, não é? Que eu acho que é o sentimento que principalmente os homens têm muito nos dias de hoje. Eu acho que não é só menos forte. Nós temos o receio, eu sinto por mim e vejo hoje em dia, com olhos de uma pessoa mais madura, como é óbvio, nós temos medo de ser vulnerável. Exato. Quer dizer, um homem se mostrar fraqueza torna-se vulnerável. Então o respeito acaba, a forma como as pessoas te tratam é outra, porque nós temos uma falsa segurança de que os homens têm que ser sempre fortes. Exato. Nós não podemos mostrar fraqueza, nós não podemos estar mal, nós temos que estar sempre bem, temos que estar sempre fortes, temos que estar sempre aptos para proteger. Então, isso é algo que a sociedade nos impõe desde sempre, já vem dos tempos antigos, e tem as suas depois repercussões. Sim, isto já é algo que está inato, não é? na própria relação de homem e mulher, que antigamente os homens iam à caça, as mulheres ficavam em casa a cuidar da família. Então nós temos muito essa estrutura da nossa sociedade que é o homem mostra a força e protege a família, enquanto que, lá está, é o que tu dizes, se mostra que é vulnerável, parece que essa força não é tão grande, mas não é nada disso. E tu diz-me, no meio disso, tu sentiste, claramente, né, deves ter sentido dificuldade em pedir ajuda, porque sentiste que ao pedir ajuda estavas-te a tornar mais vulnerável também, não é? Exatamente. Eu remonto-me sempre a 18 anos porque foi a data que eu meti, tenho uma missão. Minha missão é levar a minha filha aos 18 anos, quando ela for maior, aí as coisas vão mudar e espero estar num nível que eu consiga lhe suportar para ela alavancar-se. Então, nesses 18 anos, toda a minha força teve que ser a nível de força interna, dentro da família, procurei sempre a família. Okay? Eu nunca pude passar qualquer tipo de ajuda para fora, porque tinha que ser dentro da família. Então, a minha família suportou, a minha família sabe das minhas dores. O meu irmão mais novo, nós brincamos bastante, ele é o padrinho da minha menina. Porquê? Porque ele foi um suporte. Eu era jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, eu precisava de sair, precisava de divertir, também suportar a minha dor, e o meu irmão ajudou-me bastante, e ele é o padrinho da minha filha. Então, eu procurei essa ajuda assim, não sei familiar. Externo, posso garantir que nunca pedi ajuda a ninguém. Pois, lá está, é aquele sentimento que nós temos, né? Que, claro, principalmente vocês homens, têm de que sentem-se mais vulneráveis. E se calhar aqui para nós darmos um contexto e um alerta também para as outras pessoas, principalmente os homens, quais são os alertas, tu achas, internos que nós devemos de parar e pensar, calma, se calhar isto não estou bem, tenho que pedir ajuda. Nem que seja no seio familiar ou até quem tiver essa sorte, né, de ter amigos que o façam. O que é que tu achas que os homens, principalmente, qual é os alertas em que eles devem referir e parar para pedir essa ajuda? Bom, vejo isso claro, ok? A partir do momento que tu estás a anular a tua identidade,
a partir do momento que tu estás-te a isolar, estás a sentir cada vez sem vontade de fazer qualquer atividade normal, que seja jovem, mais velho, qualquer atividade que uma pessoa queira fazer, isso é um alerta máximo. Okay? As pessoas têm tendência a isolar-se, a afastar-se das pessoas, A questão é ao essa. escuro. Isso é o alerta máximo. O problema é que as pessoas, quando estão nesse sentido, não têm a percepção. Não têm noção. Eles não pedem ajuda porque não têm percepção. Todo o mecanismo, não é, que vem do nosso antepassado está feito para que nós não possamos dizer algo sobre isso. Nem sequer pensamos. Então, nem dão conta que estão a passar por essa fase. Okay? Achas que o autoconhecimento ajuda também muito a estabelecer limites e a reconhecer até principalmente os limites? Principalmente. Ok? Uma das coisas que eu sei que alterou bastante a minha forma de pensar foram os livros. Então procurei muita ajuda nos livros, houve livros que me trouxeram a razão, que me foram ajudando para além do suporte familiar. Então é necessário sim ter muito autoconhecimento, estudar o narcisismo, estudar o que é toda a parte que é da ansiedade. Okay? Nós vivemos numa sociedade ansiosa, está claro, isso está mais que provado. E cada vez pior, não é? Cada vez pior. Como nós vemos crianças, jovens, adolescentes que cada vez parece que afundam mais nessa parte da ansiedade. Daí eu questionar realmente o autoconhecimento, e eu também sou dessa opinião, acho que o facto de nós lermos e o facto de o nosso intelecto também se desenvolver é tão ou mais importante quanto o nosso corpo físico, não é? Lá está, o homem é visto como um ser forte, mas além da força que ele tem, eu acho que a nível mental todos nós também devíamos de reforçar muito esse lado, e realmente é uma coisa que as pessoas deixam muito de lado, até porque, lá está, como tu dizes, é difícil qualquer pessoa pedir ajuda, um homem então muito mais difícil, vai ser sempre a dobrar, não é? E há tempos tivemos uma situação de um amigo nosso que partiu, e nessa situação, por acaso, houve uma partilha entre outras pessoas, entre amigos nossos, em que realmente havia essa partilha, a questão do homem, de muitos deles já terem sentido exaustos, sentido que estavam a cair e nunca terem pedido ajuda, porque lá está, sentem que não o podem fazer. Exatamente. Isto é porque nós não estamos com atenção aos sinais. Okay? Sim. Nós estamos a falar num seio próximo, okay? Mas se formos a ver o que é que diz as estatísticas, a taxa de suicídio dos homens em Portugal aumentou drasticamente. A taxa de suicídio dos homens nas forças especiais aumentou drasticamente. Okay? Então, principalmente onde é exigida a força, está-se a cair bastante nesse aspecto. Então, não só o nosso seio familiar, os sinais à volta do nosso Portugal, então é absurdo. Okay? Eu venho de uma descendência cabo-verdiana, né? Então, na nossa descendência, então, ainda é maior. Impensável, não é? Impensável. Seja para homem ou para mulher, porque se uma mulher tiver depressão, porque a depressão é uma doença grave, a ansiedade é uma doença grave, então, se tiver esse tipo de doenças, já se fala que é frescura, porque é impensável, não podem ter. Então, não é só os homens também que têm essa situação, as mulheres também têm essa situação. Então, muitas vezes nós levamos como frescura, não é? Eu só comecei gosto de estudar, né? Então, a entrar mais profundo dentro desses campos, porque a vida me obrigou. Não é? Porque eu tive pessoas dentro do meu seio que estavam no passado, então obrigou-me a estudar para eu aprender a lidar com eles. Então, isso é assustador, porque hoje, como homem, vejo que tenho conhecimentos a mais que torna difícil de olhar sem ser com um olhar crítico, porque eu tenho essa informação. Eu fui ver, vi nos casos práticos, estudei, então facilmente eu detecto do outro lado que energia que essa pessoa transmite.
vai na mentalidade. Okay? O que é que eu vejo é que para eu ser empreendedor, não é? Eu já cometi muitos erros. E com isso eu aprendi. Não é? O que é que eu faço é tentar que as pessoas reduzam esses erros que eu já os passei. E se as pessoas não estão na tua mentalidade, não vão te compreender. Não é? No meu seio, o meu propósito não é só financeiro. Okay? Tenho outros propósitos meus, venho de família. Então eu sei que vou impactar a vida das pessoas. E eu sei que tento fazer pela nossa comunidade aquilo que eu puder. Não é? Só que a nossa comunidade também pode não querer. Okay? Principalmente a parte feminina, porque acham que a facilidade que tem a parte do empreendedorismo, a parte do feminismo, ao qual eu respeito o feminismo, não respeito as feministas. Deixo muito bem claro, não vou nessa onda, porque eu acredito no yin e yang. Não é? Eu acho que os polos têm que ser conectados e a partir do momento que qualquer um ultrapassa os seus polos, as coisas têm tendência a não ir nessa direção. Então, o que eu vejo basicamente é isso, é que como não têm conhecimento, não compreendem as coisas podem correr mal e devem correr mal. Nós aprendemos no erro, nós evoluímos no erro. Sim, sim. Não é? Nós evoluímos na Se dificuldade. estivesse sempre tudo bem, não é? Parece que estamos ali e nunca crescemos também. Eu acho que é muito isso. As coisas têm que, a certa altura, correr mal para nos obrigar a ser na resiliência. Exato. E hoje em dia, infelizmente, nós vivemos a era da informação, mas também vivemos a era da desinformação. Sem dúvida. Okay? Então há muitos gurus que passam facilidade da passividade, das coisas passivas. Não existe. Sim. Não existe empreendedorismo sem passividade. Sim. E tu sabes disso. Sei. Estás em várias frentes também e não existe passividade. As pessoas têm uma falsa ideia de que investir é seguro e investir é passivo. Não. Existe. Quando tens um parceiro, se não entenderes que vais ter dificuldades, mas tens que ter a parte da resiliência para poder ver cada adversidade que apareça. Sim, isso é como tudo na vida, não é? Lá está, o empreender não é fácil, a relação em casal não é fácil, a relação com amigos não é fácil, nada é fácil. Nada é fácil. É aquela questão de nós temos é que escolher o nosso difícil, não é? Exatamente. E ir um bocadinho à par disso. E tu há bocado disseste que tu tens um propósito. Qual é o teu propósito? Impactar vidas. Através da tua história? Tudo o que eu puder. Okay? Toda a minha essência, eu sei que quero passá-lo porque não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Exato. Eu acredito que há muita gente boa, muita gente com muito conteúdo para passar, muita gente com capacidade de impactar vidas, mas simplesmente não é o propósito deles. Okay? O meu não é ostentar, não é luxo, muito trabalho e quero que esse sacrifício de anos, vamos chamar, porque empreender é um sacrifício, né? Eu tenho certeza que há mais de 15 anos que não dou mais de 5 horas. Já é hábito meu. Não é? E eu sei que a maioria das pessoas empreendedoras que são de sucesso também o vivem. Então, eu sei que esse sacrifício, não é, tem que impactar pessoas, não valores. Porque valores, mais dia menos dia acaba. Okay? O nosso corpo acaba, a nossa vida acaba e não há de ficar nada. Então, mas o impactar vidas não acaba. Okay? Eu ainda hoje estou a viver coisas que o meu pai deixou de herança por ter impactado vidas. Okay? Eu falo muito do meu pai porque é uma referência para mim. Então eu sei que ele impactou muitas vidas. Hoje em dia eu vejo, eu acabei de chegar de Cabo Verde e vi o impacto das pessoas todas de como olham para a minha mãe e para o meu pai. Como pessoas boas, pessoas que querem ajudar. Então eu continuo nessa frequência. Obviamente não agrado a toda a gente, nem quero e nem tenho tempo, porque imagina, no teu caminho, se parares para todo o cão que ladrar, nunca mais chegas. Exato, isso é verdade, sim. Eu tenho um propósito, não quero agradar a toda a gente, mas sim quero impactar as pessoas certas e quero. E qual é o legado, já que falas muito em família, que tu queres deixar para os teus filhos? Já estou a fazê-lo, faço a vida, ok? Quais são os princípios que tu queres que eles sigam para a vida deles e que passem futuramente para os filhos e etc?